Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, mas pedimos também agora a intervenção, a ação do teu Espírito em mentes, corações, no meu falar, a fim de que tua palavra encontre lugar, terra boa, a fim de ser plantada e não arrancada, a fim de que cresça e produza fruto digno de salvação. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Palavras iniciais daquele que para nós, pelo menos na forma como organizamos os mandamentos, se intitula como o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mandamento esse, como outras partes da Bíblia, não fique isento de polêmica. Porque há aqueles que entendem que o mandamento deve ser observado literalmente ainda hoje. Então fica proibida qualquer atividade que se chame trabalho naquele dia da semana que chamamos de sábado, a não ser aqueles trabalhos essenciais para a vida, como por exemplo do médico em plantão. Esse sim. Mas toda e qualquer outra atividade, segundo esse pensamento, é indevida, uma vez que Deus santificou o 7º dia. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, Romanos 14, versículo 5, diz assim: uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Ou seja, é uma questão de consciência para você guardar o 7º dia? Então guarde. Mas saiba que isso é uma questão entre você e Deus, não para ser imposta a outros. O apóstolo ainda vai dizer lá em Colossenses: ninguém vos julgue por causa de dias, de festas e de sábados. Nós estamos agora na nova aliança. Então existe um segundo pensamento que prefere interpretar o 4º mandamento sob a perspectiva de Cristo, do Novo Testamento, da nova aliança, segunda aliança. Porque na segunda aliança, Jesus diz assim: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, e se tinha alguém que observava a questão do sábado nos escribas e fariseus, e Jesus teve muitos embates com eles, justamente por causa disso. Jesus diz assim: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. De forma alguma, a segunda aliança é um alívio da primeira, mas é o seu cumprimento
a sua interpretação de forma abrangente para aqueles que não têm apenas lei escrita, mas o próprio Espírito. Daquele que inspirou uma lei para quem não tinha ainda o Espírito. Então, nesse sentido, Jesus foi reinterpretando, ou melhor, interpretando da perspectiva correta, os mandamentos, de forma que ele diz assim, por exemplo, no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito, não matarás. Sexto mandamento, do Decálogo. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, será passível de julgamento. Quem o chamar de tolo, e aí você pode colocar qualquer outro sinônimo para tolo, será réu do fogo do inferno. Então veja como Jesus aliviou. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. O outro mandamento: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, adulterou com ela no coração. E quando eu implicar com ele, o acusar de não observar o sábado, ele respondia: meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, na nova aliança a questão não é que antes se guardava o sábado e agora nós guardamos o domingo. Não, não é isso. Isso aí seria trocar 6 por meia dúzia. Questão agora que não é mais um dia entre 7 para o Senhor. Todos os dias são para o Senhor. Todos. Pastor, quais são os dias santos da Igreja Batista? Todos. Não tem um dia que é para mim, para eu ganhar a vida, para eu fazer os meus negócios, e outro que eu vou me abster de mim mesmo para servir a Deus. Não, todos os dias agora tem como direção única a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclua aí a profissão, o trabalho, a vocação, os desejos, os sonhos, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando o véu se rasgou, acabou a divisão do profano e do sagrado, porque entramos no sagrado. Então a questão não é assim, de segunda a sexta é a minha vida, eu trabalho para mim, para ganhar dinheiro, realizar os meus sonhos. Agora sábado não, ou melhor, domingo não, porque domingo eu canto, domingo eu toco, domingo eu prego, domingo eu dirijo. E aí é o meu serviço, o meu ministério a Deus. Não, o que você faz amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho, lá no seu serviço, deve ser serviço a Deus. Ministério. Pedro disse uma vez aos escravos, aos empregados: servi como servis ao Senhor. É ao Senhor quem servis. Agora, se você olha assim para mim e diz: pastor, olha, eu não sei se eu posso chamar o meu ganha-pão, as coisas que eu tenho que fazer, como algo que eu possa dizer de consciência sã e tranquila que isso glorifica a Deus. Bom, então a minha pergunta é: para que você está fazendo? Então é hora de rever. Senhor, essa minha atividade não te honra, por favor, me ajuda. Me dá coragem, porque a minha vida não é mais assim, um divide daqui, um divide dali. A minha vida é toda tua. Lá na cruz o véu foi rasgado, eu entrei já no Santo dos Santos. Não tem como ficar mais dividido, é tudo por Ele, para a glória dEle. Estamos na nova aliança, bem-vindos.
E ainda há aqueles que entendem o seguinte: olha, é uma questão de um sinal de coisas futuras. Porque ainda há um sábado, um descanso para o povo de Deus. Então, quando você trabalha 6 dias e para isso é um simbolismo de algo que está para acontecer. Porque depois dessa vida de labuta, de trabalho, de suor, e por que não dizer também de lágrimas, depois disso tudo, há um descanso preparado por Deus para os que são seus. É um sinal. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, capítulo 4, versículo 9, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós estamos caminhando para o sábado eterno do Senhor, onde encontraremos descanso. É para lá que Deus nos encaminha. Não é depois de uma vida de labutas, dores e lágrimas, mais dores, labutas e lágrimas, mas vamos entrar no descanso do Senhor, porque Jesus já cumpriu o que precisava ser cumprido e o céu se rasgou para nós. E ainda uma série de outras abordagens possíveis. Como aqui diz que é a libertação, porque no sábado não é só o patrão que descansa, é o servo que está na sua casa. Para lembrar a todos que só há um Senhor, e que liberta a todos, e que faz de todos dignos do seu sábado, do seu Shabá, do seu descanso. Pois então, eu estou falando todas essas coisas, mas não é nenhuma dessas que eu vim falar. Porque a questão maior que queria enfatizar hoje nessa questão do 4º mandamento é porque aqui há um princípio para mim e para a tua vida. E que é claro, parte de tudo isso que a gente acabou dizendo, comentando e falando. Porque o sábado ensina um princípio essencial para a nossa saúde mental, nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. 4º mandamento nos lembra, sob a perspectiva da nova aliança, é claro, que a vida não consiste, a sua vida, não se ganha, não se dá, não se é, não se faz, não consiste só em fazer. A sua vida consiste também em não fazer. As coisas da sua vida não dependem só do que você faz. Pelo contrário, depende também de você não fazer. Depende de você trabalhar, claro. Mas depende também de você descansar e deixar descansar. Entendeu? Consiste em trabalhar, mas não é só trabalhar. Consiste em fazer, mas não é só fazer. Para as coisas caminharem, consiste também em você parar. Parar. Descansar em Deus
e deixar descansar. Porque você, às vezes, com as suas neuroses, você não descansa e não deixa os outros descansarem. Então por que a gente... E olha, pregar isso é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque tem gente que já aprendeu esse negócio de descansar e tem que aprender a trabalhar. Esses aí que já aprenderam muito bem o Shabá e querem estender o Shabá, precisam ouvir o apóstolo Paulo, que diz assim: aquele que não quiser trabalhar, não coma. Aquele que não quiser trabalhar, vai fazer jejum prolongado. Não coma. Mas você, creio eu, que aprendeu a trabalhar, aprendeu a dar o corre, mas por outro lado, já chegou no extremo de achar que se você não fizer, o mundo para. Que tudo depende de você. Que se você não fizer, as coisas não vão acontecer. Que viaja de avião assim, segurando para não fazer muito peso, senão você acha que vai cair. Acho que tudo depende de você. Então você não precisa ouvir tanto o Paulo, você precisa ouvir o Moisés. E o quarto mandamento do Shabá. Por quê? Porque senão você pode ficar doente. Doente, malucado. Isso pode acontecer nas melhores famílias, como foi o caso de um pastor que deu um recente testemunho. Ele disse assim: aprendi que ninguém pode quebrar o mandamento de descansar um dia por semana sem sofrer as consequências físicas, emocionais e mentais cedo ou tarde. Aprendi que o trabalho pode se tornar um ídolo e um vício, e que pensando que estamos servindo a Deus, acabamos por colocar o trabalho no lugar dele. Aprendi que minha vida é breve, passageira, vulnerável, e que Deus deseja de mim apenas que eu seja fiel naquilo que me chamou. Sucesso, números, resultados são absolutamente secundários. Não posso viver por eles. Lamento que tive que aprender essas coisas mediante o esgotamento pelo que passei. Agora refeito, espero viver e servir melhor com essas lições aprendidas. Claro, porque por mais resiliente que seja o elástico, se muitas vezes estressado além dos limites, uma hora arrebenta. Segundo, irmãos, porque há coisas que para acontecer você tem que botar a mão. Você tem que ir lá, você tem que mexer, você tem que fazer acontecer, debaixo daquilo que Deus está te orientando a fazer. Mas olha, tem outras coisas, ou outros momentos, que para a coisa acontecer como ela tem de acontecer, você tem que tirar a mão. Você tem que deixar. Você tem que dar um tempo. Em outras palavras, se você mexer, vai estragar. Tem que deixar. Você aí que entende de cozinha, não é verdade que tem algumas receitas que tem que deixar a massa descansar? Tem que deixar. Não é verdade que tem coisas que para acontecer tem que deixar um tempo de molho? Tem que deixar de molho. Tem que deixar curtir. Porque ficar mexendo em torno do caldo.
Tem que largar. Quem já trabalhou ou gosta de desenhar sabe que tem um momento assim que você tem que parar. Os olhos já estão assim, você tem que parar. E você tem que tomar distância para tomar consciência de novo do que você está fazendo. Senão você começa a entortar tudo. Você tem que parar mesmo, tomar distância e olhar. Ah, olha, eu já estava... Não é aqui não. É para cá. Agora eu estou enxergando melhor dessa distância. Aí você volta, consciente. Reeducado. Com uma visão melhor da coisa. Eu tinha um professor de matemática que dizia assim, olha, quando você estiver resolvendo um problema e a coisa não vai, você tenta daqui, tenta dali, esquenta a cabeça e não resolve, para. Vai tomar um ar fresco, vai caminhar, fazer uma caminhada, vai espairecer que daqui a pouco a solução vem. Aí você olha, você enxerga. Mas se você ficar ali em cima, daqui a pouco você está fazendo besteira. Tem que parar. Jesus mesmo, uma vez, contou uma parábola interessante, pouco conhecida, pouco pregada, pouco mencionada, pouco lida, mas que diz o seguinte: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Lançou a semente, fez o trabalho dele, cavou, limpou, regou, pôs lá a semente, fez já o trabalho. Quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Ou seja, tem o tempo que é para o trabalho. Plantar, trabalhar a terra, adubar, cultivar. Ok, plantou a semente, agora o que tem que fazer? Tem que deixar. Porque se você ficar lá cutucando todo dia, deixa eu ver se já está nascendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai matar a planta. E não vai ter resultado nenhum. O trabalho vai ter sido em vão. Então, deixa em nome de Jesus descansar. Fez a sua parte? Agora deixa descansar. A coisa vai acontecer por si mesma. Não sei que você faça besteira, mas fez o certo, a coisa vai acontecer por si mesma. Uma bênção de uma lei natural que Deus colocou para que seja possível a vida. Para que a vida não seja um inferno. A gente pode descansar, que as coisas vão continuar acontecendo. Para o nosso bem. E aí então vai chegar o tempo de novo do trabalho. A hora da colheita. Você também não vai esperar que o anjo vai lá colher e pôr no armário, né? Então é isso, é um vai e vem de trabalho, é um vai e vem de deixar. Senhor, agora o duro, né, irmãos, é saber quando e como. Porque a ideia da planta é até assim tranquila, mas tem outras situações da vida que a gente se desespera, a gente se angustia, e aí é hora de descansar, é hora de fazer alguma coisa, é o quê? É o quê?
Como eu vou saber que em determinada situação não fazer é sinônimo de sabedoria, prudência e confiança em Deus? Ou é sinônimo de relaxo, negligência, omissão, irresponsabilidade? Como é que a gente sabe? Bom, eu não sei. Mas eu tenho para mim duas coisas. Ninguém pode, de fato, descansar, colocar lá a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, enquanto uma consciência estiver tinindo em nossas mentes que ainda não foi feito tudo o que se podia e deveria ter sido feito. Então, assim, até onde eu sei, até onde eu vejo, até onde é certo, até onde é sábio, até onde é prudente, é minha parte fazer. Porque feito o que se pode e se deve fazer, a alma finalmente descansa. Senão a gente dorme mal. Mas feito isso, e se entendermos que é isso, porque assim, irmãos, às vezes a coisa não é preto e branco. Às vezes as coisas se misturam, fica cinzento. Fica vários tons de cinza e a gente não consegue discernir exatamente onde começa a minha parte, onde é a parte de Deus, onde eu mexo, onde eu não mexo. Então, se você uma hora entrar nessa área cinzenta, seja qual for a situação da vida, e você tem consciência, não, eu tenho uma parte a fazer nisso, mas eu não sei qual é exatamente. Então, você ainda tem um outro recurso. Deus não te deixou só nem nessa hora. Mas Deus avisa por meio de Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que não lance em rosto, mas a todos dá livremente e lhe será dada. Então Deus não te deixa sozinho nas áreas cinzentas da vida, a fim de que você, entendendo qual é a sua parte, você faça leve, você faça consciente. E esse vai ser o seu descanso. Eu não posso fazer tudo, não me cabe fazer tudo. Mas o que eu posso fazer com a graça de Deus? Está aqui a minha parte. O resto, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E agora eu vou descansar em Ti, porque o Senhor não vai falhar. O Senhor vai fazer o que tem que fazer. Então, por fim, terceiro, a gente tem que aprender a não fazer para dar espaço para Deus fazer. Porque Deus respeita. Enquanto você quiser ficar mexendo, mexa. Enquanto você quiser ir tocando, toque. Às vezes eu fico imaginando Deus olhando a gente lá de cima e a gente aqui nessa correria, essa angústia, e aí daqui a pouco a gente já está se estranhando, porque não sei o que, eu estou fazendo a minha parte, ele não faz a dele, a gente se estranha, e aí Deus fica olhando lá de cima e fala, quando é que esse povo vai dormir, hein, para eu fazer alguma coisa? Quando é que esse povo vai parar?
Que a Bíblia não diz lá o Salmo 127, que o Senhor concede aos seus enquanto dormem. Então eu acho assim, tem dia que quando você dorme, Deus olha e fala, finalmente dormiu. Deixa eu ver a bagunça. Deixou aqui para eu começar a arrumar e amanhã de manhã ele acorde. Aí fala, ai que bom ter dormido. Estou enxergando melhor as coisas. Por quê? Porque enquanto você estava dormindo, o guarda de Israel que não tosqueneja, vai lá, pondo a mão nas coisas, pondo a mão em você, pondo a mão na sua mente, pondo a mão no seu coração, pondo a mão na sua vida. A Deus. Então, graças a Deus que a vida, as coisas não são e não dependem só do que a gente faz. Há um Deus que faz. Há um Deus que age. Há um Deus que põe a mão. Há um Deus que intervém. Deus age em quantas coisas? Deus age em todas as coisas. Por isso que o profeta pôde dizer, Isaías 64:4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, outro Deus além de ti, que trabalhe em favor daquele que nele espera. Você sabe esperar em Deus? Porque se isso é verdade, então em todas as coisas, em todas, só há duas coisas a serem feitas por nós: fazer o que a gente pode e orar pelo que a gente não pode. Porque se a gente não aprender isso, a gente vai ficar ansioso com as coisas que a gente não pode, como se a gente pudesse. E além da gente não fazer as que a gente não pode, porque não pode mesmo, a gente acaba não fazendo as poucas necessárias, essenciais, que a gente pode. Então, trazer os seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos é parte tua, é parte minha, é parte nossa. Agora, multiplicar e alimentar a multidão, isso aí é parte de Deus. Plantar é parte nossa. Agora, dar o crescimento, quem é que com todos os seus cuidados pode acrescentar 1 centímetro à sua altura? Lança a rede, parte nossa. Agora, garantir, fazer que a pesca seja maravilhosa, parte de Deus. Então faz a sua e descansa que não é sua em Deus. E a gente tem que aprender isso para a gente dar espaço para Deus agir. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo assim, que ele ficou sabendo que tinha havido um problema entre alguns líderes da sua igreja, aquilo angustiou a sua alma. E aí veio aquele impulso de, eu vou ligar para alguém, para fulano, para ciclano. E quando ele olhou no relógio, meia-noite. Falou, meia-noite, não é hora para ligar não. O que eu vou fazer, eu vou dormir, amanhã cedo, tento resolver isso. E aí foi isso que ele fez. Eu tenho que aprender às vezes a fazer isso, foi dormir.
Aí acordou de manhã, foi ligar lá para um dos líderes. E aí o líder disse assim para ele: pastor, olha, pode ficar tranquilo. Já conversamos, já está tudo resolvido. Porque enquanto ele descansou, Deus trabalhou. Agora, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que o segredo de todo problema é você ir dormir. Que quando você acordar de manhã, vai estar tudo resolvido. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, diante de uma situação que te angustia, não vai agir no desespero. Vai para o teu quarto secreto. Vai colocar a questão diante daquele que tudo sabe, diante daquele que tudo vê, diante daquele que tudo pode. Espera a resposta. Porque vai ter situações que ele vai dizer assim: olha, é isso que você tem que fazer, não mais. E vai ter outras que ele vai te dizer: não há nada para você fazer. Isso é comigo. Deixa que eu faço, deixa que eu falo. É comigo. Dá mais trabalho. Mas depois o descanso é maior. A Bíblia não diz, Salmo 32:8, eu te instruirei no caminho que você deve andar. Eu lhe guiarei com os meus olhos. Por quê? Porque se há uma coisa que você deve fazer, é porque há outra ou muitas outras que você não deve. Então, de todas essas, qual é o caminho que eu devo andar? Vá lá no seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então tem um dito que diz assim: se você não consegue fazer toda a tua obra em 6 dias, de duas umas, ou você precisa se reorganizar, ou você está querendo fazer mais do que Deus de fato pediu para fazer. Se até Deus precisou, depois de ter trabalhado 6 dias, descansar para tomar alento, quanto mais eu, quanto mais você, depois de ter feito o que precisa fazer, o que deve fazer, não precisa aprender a descansar em Deus, para o teu bem e para a glória dele. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Você está cansado? Você está oprimido? O que está te cansando? O que está te oprimindo? O que está apertando o seu coração? O que está te sufocando? Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.